nós. Nesse momento eu vou passar o microfone ao nosso pastor, né? E ele vai continuar com o trabalho do Senhor. Amém? Saúdo a todos com a santa paz do Senhor. Amados irmãos, nós estávamos aí numa pequena reunião e atrasamos um pouquinho, mas eu creio que vocês estão aqui e dentro de poucos instantes nós estaremos concluindo. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos abrir as nossas almas e vamos louvar o Senhor com mais um dos nossos hinos. O hino número 147 da nossa harpa. Quero eu servir-te, meu Deus, e contigo sempre caminhar. E dos meus pecados purificação. Ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu gostaria de convidar a todos para nós de juntos abrir as nossas Bíblias e vamos ler a palavra de Deus no Salmo 36. Louvado seja o nome de Jesus. Salmo 36. Glória a Deus. E podemos continuar na posição do Espírito Santo, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Aleluia. Glória a Deus. Desculpa, 136. E a igreja em conjunto faz o segundo. Amém? Aleluia. Salmos 136. Amém, irmãos? Louvai o Senhor. Vamos começar. Louvai o Senhor, porque Ele é bom.
Louvai ao Deus dos deuses. Porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores. Porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas. Porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus. Porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares. Porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia. Porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite. Porque a sua benignidade é para sempre. Deferiu o Egito dos seus primogênitos. Porque a sua benignidade é para sempre. E tirou a Israel do meio deles. Porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte, com o braço estendendo. Porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes. Porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar Israel pelo meio deles. Porque a sua benignidade é para sempre. Mas derribou a Faraó com seu exército no mar vermelho. Porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto. Porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis. Porque a sua benignidade é para sempre. E deu a morte a reis famosos. Porque a sua benignidade é para sempre. Sion, rei dos amorreus. Porque a sua benignidade é para sempre. E a Og, rei de Bazar. Porque a sua benignidade é para sempre. E deu a terra deles em herança. Porque a sua benignidade é para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo. Porque a sua benignidade é para sempre. Que se lembrou da nossa humilhação. Porque a sua benignidade é para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos. Porque a sua benignidade é para sempre. Que dá mantimento a toda carne. Porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Amém? Oremos, glorioso Deus, Pai da eternidade. Nós estamos aqui na tua presença nesta hora, Deus. Pai, nós estamos gratos a ti pelas tuas bênçãos, pela vitória, pela paz, pela alegria. Deus, eu te louvo por tudo, te agradeço, Pai. Em nome do teu filho Jesus Mestre, te adoramos, ó Deus, e te agradecemos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Gostaria de pedir à igreja, vamos se pôr de pé. Está chegando aqui na nossa tribuna, nosso púlpito, nosso digno prefeito. E para nós é uma honra muito grande ter conosco nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero apresentar o representante aqui, posso dizer, o pastor Anselmo Silvestre, pastor presidente da Assembleia de Deus em Minas Gerais e outros, que não pôde comparecer nesta noite aqui, mas está o seu representante, o pastor Valdivino, da Igreja Assembleia de Deus Vitória Flotone. Aqui está ao meu lado essa digna pessoa que representa o pastor Anselmo Silvestre. E junto com ele está acompanhado do pastor Oswaldino, pastor Oswaldino, que está chegando aqui, da Igreja Assembleia de Deus em Medina. Também está acompanhando o amado pastor Valdivino, também o pastor da Igreja Assembleia de Deus ali de Poté. Oh, maravilha! Está aqui essa gente grande aqui, já cooperou conosco, já pregou aqui, já pregou ali na nossa escola estadual ali na Silva Rocha. E para nós é um privilégio muito grande ter essa gente conosco nesta noite. Está também aqui o digníssimo prefeito, para mim um privilégio muito grande ter comigo nesta noite. Amém? Acompanhando o prefeito está, eu gostaria de pedir para se colocar de pé a Câmara dos Vereadores, também que está acompanhando o digníssimo vereadores, agora fica de pé. Os vereadores, se pode ver, eu gostaria que todos os vereadores, está aqui de frente aqui, Antônio Caldeira, também o Netinho, aleluia, são os dois vereadores que estão aqui nessa noite. Não sei se tem outros. Está ali também a vereadora, a dona Tozinha. Tem mais alguém?
Muito obrigado. A igreja quer saudar esses vereadores, diga comigo, seus bem-vindos, em nome de Jesus. Está também aqui o amado pastor Wilson, da Igreja Assembleia de Deus de grande aqui, ó. Oh, maravilha. A igreja quer saudar aqui comigo, és bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Está conosco também a nossa, posso dizer assim, a nossa igreja, ali de Antônio Ferreira. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Está e outros. O dirigente ali, nosso irmão Osvaldo. A igreja quer saudar os irmãos, diga comigo, amém? Deus abençoe os irmãos. Destacamento de Francisco está conosco nessa noite. Gostaria que se colocasse de pé. Destacamento de polícia de Francisco. Muito bem ali. Está o cabo Joaquim. Está ali o soldado, nosso irmão. Muito bem, Cláudio. Ali é novo convertido, é novo crente, ali o soldado do nosso irmão Cláudio. Tem mais alguém? A igreja quer saudar de comigo, seus bem-vindos, em nome de Jesus. Deus abençoe, assim se bem. As pessoas amigas que estão conosco nessa noite, que não são crentes, o nosso amigo João, que está filmando aqui, pode ver a nossa festa. Os amigos, todos que não são crentes, se põe de pé. A igreja quer saudar essa gente comigo, são bem-vindos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, sinta-se bem. Fique à vontade, Deus está na casa de Deus, temos ampla liberdade para cultuar a Deus. Nós temos convite aqui, para esse horário. Os irmãos da Igreja Batista, Rita de Palacaceta, gostaria de se colocar de pé. Da Igreja Deus é Amor, tem alguém, por gentileza, que vai fazer o trabalho segundo o Espírito Santo colocar no seu coração? Nós estamos em um horário passado, os amigos já estão nos esperando há bastante tempo e vou passar o pastor Valdivino, que está com o microfone para fazer o trabalho segundo o Espírito Santo. Amém? Nós estamos bastante alegres, felizes de poder estar com os irmãos mais uma vez, aqui nesta noite, quinta-feira, quando já estamos sentindo aqui a presença do Senhor, a glória do grande Deus, do grande Jeová. Gostaria de justificar aqui a ausência do pastor Sérgio Leotério Coelho, que é o pastor, que é o presidente da Comissão de Conselho e Doutrina, que é o vice, pastor Anselmo Silvestre. Ele havia marcado com plano, pensamento, a ideia de estar aqui hoje conosco. Mas de última hora surgiu-lhe uma viagem e eles tiveram que viajar, estão no Rio, pastor Anselmo, que é o nosso presidente, pastor Sebastião, primeiro vice, pastor Sérgio, que está no Rio, veio a chegar esta noite. E não foi possível estar aqui. Então estou justificando a sua ausência, que muito eles gostariam de estar. Pastor Sérgio, até que nos dias que eu estive aqui e falei sobre a posse, despedida do pastor Joaquim, pastor, ele disse que gostaria de estar aí para essa escola, gostaria de conhecer, e ele que marcou a data para hoje. Deixou hoje para o dia 26, mas não foi possível estar aqui. Nós estamos justificando a ausência deles, pastor presidente, e a comissão de conselho e doutrina, que gostaria de estar aqui. Mas não foi possível devido às suas agendas, seus compromissos, convenções, que estão hoje no Rio, ou desde ontem que estão no Rio de Janeiro, em reunião da mesa diretora da Comissão Geral da Assembleia de Deus do Brasil. O pastor Anselmo faz parte como primeiro vice, e também o pastor Sérgio, que está acompanhando o pastor Anselmo Silvestre. Então eles não puderam estar aqui, um culto onde os irmãos às vezes ficam meio tristes, meio abatidos, por causa da despedida do pastor que trabalhou por longos anos. O pastor Joaquim está aqui em Franciscópolis, aproximado, mais um pouquinho, parece 16 anos, né? 16 anos e uns meses. Então não é brincadeira, 16 anos e uns meses aqui em Franciscópolis.
É claro que a maioria dos membros que estão aqui são filhos na fé. E muitos dos obreiros, quase todos também, como filho na fé e ministerial do pastor Joaquim. Então existe razão para isso. Nós somos humanos. E humanos se emociona, se sente às vezes tristeza pela separação. Isso é normal. Eu estava falando há pouquinho ali na casa do pastor Joaquim. Tem 2 anos e 4 meses aproximadamente que eu estou em Teoflotone, que mudei do norte de Minas para um campo de Janaúba, e estive lá pregando num congresso esse final de semana. Aí na minha saída parece que eu estava despedindo outra vez. Foi um chororô daquela. E o povo fica realmente sentindo e chorando. Isso é normal. Mas graças a Deus por isso. Quando a igreja chora é porque ama. Quando nós choramos porque amamos, né? E isso realmente é motivo de bastante alegria também, porque estar no meio de um povo que ama é maravilhoso. Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos aqui em Franciscópolis. Nós iremos aproveitar, apesar que estamos um pouquinho atrasados com a nossa programação de culto, vocês não são culpados, somos nós aqui, os obreiros, tivemos reunião e atrasamos um pouco o esquema, mas nós vamos ouvir aqui alguns dos irmãos, os nossos pastores que estão aqui, quem sabe pelo menos dar uma saudação para a igreja aqui esta noite, que também é importante. Nós temos aqui o pastor de Malacacheta, o pastor Wilson, e para nós é um prazer ouvir o pastor Wilson. Vou já ouvir o pastor, depois os irmãos, adeus, os soldados. Vai cantar um hino, a dupla vai louvar o Senhor aqui com o hino logo após o pastor Wilson. Amém? Soldado de Cristo, né? Eu não completei, mas a gente já entende. Nós vamos ouvir eles cantar um hino logo após. Pois bem, mais uma vez queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Na verdade, é até um tanto assim difícil de falar hoje. É um tanto difícil, parece que a palavra não quer sair, agarra um pouco, mas a igreja preste bem atenção no que eu vou dizer. Olha, enquanto estivermos aqui na terra, isso vai acontecer. Agora preste mais atenção ainda. Um dia nós iremos para uma cidade que não mais haverá essas coisas. Amém? Lá não haverá isso. Ficaremos juntinhos para todo sempre. Amém? Lá nós ficaremos juntinhos. Lá a igreja não vai despedir do pastor Joaquim, nem receber o pastor Oswaldinho de jeito nenhum. Lá todo mundo unidinho, todo mundo juntinho. Amém? Muito bem. Eu não quero tomar tempo. Quero ser objetivo e rápido. Queremos deixar ao pastor que está chegando, pastor Oswaldinho, eu não o conheço sim, mas ali em Belo Horizonte, outro dia encontramos e conversamos um pouco, e pelos frutos se conhece a árvore. Amém? Então ele está chegando. Nós queremos deixar apenas um versículo para ele, 2, em Atos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9 e 10, que diz assim: e diz o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fale e não te cales, porque eu sou contigo. Ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Esse é para o pastor Oswald. E agora vou deixar para o pastor que está saindo. Nós não vamos comentar, mas somente ler. Para o pastor que está saindo, o pastor Joaquim, que há uns 16 anos, alguns meses, está aqui com vocês. Não é fácil. Antes de ler o versículo, eu quero até inclusive parabenizar aqui a igreja por ter cuidado do pastor durante esse tempo. Porque nós somos um propenso a falar assim: pastor cuida da igreja, pastor cuida da igreja. Na verdade é. Mas na verdade a igreja também cuida do pastor. Tá certo? A igreja também cuida do pastor. Então, eu quero até, aproveitando aqui, aproveitar a oportunidade para parabenizar a igreja por ter cuidado de pastor Joaquim e sua família durante longos 16 anos e alguns meses. Não é fácil. Mas vocês estão de parabéns, cuidaram direitinho do pastor. Olha aqui. Cadê o pastor? Está aqui, ó. Está forte, feliz, tá bom? Porque vocês cuidaram bem dele, vocês estão de parabéns. É por isso que Deus tem abençoado vocês. Amém, meus irmãos? Então, graças a Deus. Agora para o pastor Joaquim. Josué, capítulo 1, o versículo 9.
Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, que Deus abençoe. Deus abençoe o pastor que está saindo e o pastor que está chegando. Amém? Muito obrigado, pastor. Graças a Deus por esta palavra. Que Deus continue abençoando os nossos queridos pastores, o que está chegando, o que está saindo, e assim Deus continua com sua mão estendida. Nós estamos felizes de poder estar com vocês, junto com o nobre vereador aqui desta cidade, digo prefeito da cidade, né? Executivo aqui dessa cidade, prefeito nosso, o Edivaldo. E para nós é um prazer estar aqui junto, como também os vereadores que estão aqui, Câmara de Vereador. Deus abençoe vocês, este culto de adoração, de louvor ao Senhor. Está conosco o nosso querido irmão Elias José e família, veio de São Paulo com uma carta destinada a Malacaxeira, que já foi passado visto pelo pastor. Onde está o irmão Elias? O Elias está ali, trazer teus irmãos aqui nesta noite. Amém? Vocês querem saudar com boas-vindas? Bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe nossos queridos irmãos. Vamos ouvir aqui os soldados de Cristo cantar o hino. Vamos louvar o Senhor no horário costumeiro, no horário previsto, porque nós precisamos ouvir algumas pessoas, ainda há uma peça para se apresentar, e nós atrasamos um pouquinho com o horário, visto nós termos uma reunião antes do culto. Primeiramente, saudamos a toda a igreja com a santa paz do Senhor. E os ouvintes com a boa noite de salvação. Nós iremos louvar ao Senhor com o hino que vem com o título Toque das Trombetas. Aleluias! Nós sabemos, né, irmãos, que muito breve esta igreja irá ouvir o toque das trombetas. Aleluia! Glória a Deus! E no abrir e fechar de olhos, aleluia! Esta igreja contemplará a glória eternal. Um lugar que não existe mais sofrimento. É só alegria para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Estamos esperando aquele dia glorioso que Jesus irá buscar seu povo. Jesus virá nas nuvens e as trombetas irão tocar, e a igreja triunfante subirá. A igreja vai ouvir as trombetas tocarem. A palavra a todo momento está se cumprindo. Que dia glorioso, o céu se abrindo, as trombetas tocando e a igreja subindo. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, Ramasteyandas, aleluia, glória a Deus. Nesta noite também cumprimento a toda a igreja na paz do Senhor Jesus. Para mim, irmãos, constitui-se uma alegria muito grande poder novamente retornar aqui a esta cidade, junto com esta igreja, este povo amigo, povo que realmente sabe como recepcionar os seus visitantes. E como o Antônio, pastor Aldivino, e rever os demais irmãos aqui, companheiro do ministério. E como já o pastor antecedeu, já disse aqui, que é um momento que muitos sentem, né, a separação, um que está saindo e o outro pastor que está chegando, assumindo o trabalho, dando sequência, né, a esta obra. Aleluia! Deus realmente é com eles, tanto quanto ao nosso querido pastor que está saindo e ao que está chegando também. Aleluia! A obra, ela é de Deus. Deus foi quem chamou-nos para esta obra, para este ministério. Aleluia! E Ele, na verdade, Ele está conosco. Ele diz: estou convosco todos os dias
até a consumação dos séculos. Aleluia. Tenha certeza, meu amado irmão, porque a palavra ela é fiel e verdadeira e digna de toda a aceitação. Aleluia. Eu quero aqui ler a palavra do Senhor, livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, versículos de número 1 e verso 2, versos 1 e 2, que nos diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Amém? São promessas gloriosas de Deus para nós. Este versículo eu quero deixar especial para os nossos irmãos, pastores, pastor Zladino que está chegando, nosso querido pastor Joaquim que está assumindo o trabalho lá na cidade de Medina, naquela região. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate e Etiópia e Seba por ti. Que coisa importante. Isto alegra o nosso coração, porque são promessas de Deus, e aquilo que Ele nos prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Eu lembro quando Ele chamando também o profeta Jeremias, fazendo a chamada àquele homem para que ele se tornasse um profeta em Israel. Quando Deus falou com ele, ele olhou para a sua capacidade, e ele sentiu que ele não estava talvez olhando para dentro dele, que ele não estava à altura de assumir um cargo tão grande quanto aquele. Aleluia. Mas o Senhor disse para ele: não temas, porque antes que tu realmente ainda fosse gerado no ventre materno, eu te escolhi, eu te chamei para esta obra. Aleluia. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, e ali Deus falou com ele de uma forma toda especial, mostrando a ele também uma visão. Jeremias, o que é que vês? E se eu vejo uma vara de amendoeira. Deus, Ele não se esquece daquilo que Ele fala. Pode Ele fazer uma promessa para você, às vezes para mim, pode passar quanto tempo for. Às vezes eu falo alguma coisa, eu posso me esquecer dali uma hora, talvez minutos sequer. Mas o nosso Deus, Ele não se esquece das suas palavras. Aleluia. Tudo aquilo que está escrito em suas palavras, ela é fiel e verdadeira. Oh, glória a Deus. Porque esta palavra, ela nos conforta. E as promessas de Deus são realmente fiéis e verdadeiras. Ele disse: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares também pelo fogo, ele não te queimará, e nem tampouco a chama arderá em ti. Aleluia. Então, meus irmãos, são promessas que Deus tem feito para o seu povo, para a sua amada e querida igreja. São promessas de Deus. E nós temos que confiar inteiramente nestas palavras. Oh, aleluia. Porque são palavras de Deus. Nós vemos, irmãos, no decorrer da história do cristianismo, desde quando da sua fundação, como que Deus tem realmente agido de uma maneira tão gloriosa. Quantas vezes no decorrer da história do cristianismo, o diabo tentou de todas as maneiras fazer com que esta obra parasse. Quantas ocasiões, quantas vezes o diabo se levantou para impedir que esta obra crescesse, que ela se expandisse, que ela se desenvolvesse. Mas eu louvo a Deus,
porque a igreja de Jesus, ela continua caminhando, triunfando. Aleluia. Agora, por que a igreja ela permanece ainda? É porque ela é propriedade exclusiva, propriedade peculiar de Deus. Aleluia. E as promessas que Ele fez são promessas fiéis e verdadeiras. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso eterno e soberano Deus. Como que Ele tem feito maravilhas em nosso meio. Como que Ele tem realmente trabalhado em nosso meio de uma maneira especial. A causa da nossa vitória é isto, irmãos. É porque Deus, Ele está conosco. Quando Ele falou com Moisés da saída de Israel da terra do Egito para uma terra que manava leite e mel, Deus fez as promessas ali. Eu serei contigo, Moisés. Você vai e você vai conduzir o meu povo, tirar eles da terra do Egito. Moisés: ah, Senhor, eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua demais, eu tenho uma dificuldade tremenda na pronúncia. E Deus falou: Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Porventura não sou eu, Senhor. Quem fez a língua do homem? Porventura não sou eu, Senhor Deus. Eu serei contigo. Aleluia. Deus falou com ele: agora coloca a tua mão sobre o teu peito agora. E Moisés colocou. Quando tirou, estava leprosa. Moisés olhou, ficou espantado. Agora coloca de novo e tira de novo. Quando tirou, estava realmente purificada como a pele de uma criança. E Deus falou: isto é para que você saiba que eu serei com você. Eu serei contigo. Irá minha presença contigo para te fazer descansar. E aí Moisés disse: Senhor, se tu não for conosco, não nos faça subir daqui desta terra. E Deus falou: irá minha presença contigo para te fazer descansar. Oh, glórias a Deus. A minha presença vai com vocês, não se preocupe. Louvado seja o nome do Senhor. Por que, igreja? É porque é promessa de Deus para o seu povo, é promessa de Deus para a sua amada e querida igreja. Aleluia. Israel, eles peregrinaram na terra ali, no deserto, por 40 anos. A Bíblia diz, aleluia, que Deus fez grandes e poderosos milagres. Quando eles chegaram, por exemplo, diante do Mar Vermelho, era ali agora uma situação muito difícil para eles. Israel olhava para trás, via o exército de Faraó, olhava para a esquerda, não poderiam prosseguir, olhavam para a direita, também não tinha como se escapar. À frente estava o terrível, grande Mar Vermelho. O que fazer agora? Alguém murmurava dele: Moisés, por que tu nos tiraste da terra do Egito? Lá no Egito nós tínhamos lá alimento de sobra. Nós tínhamos também até sepultura para sermos sepultados. E aqui nesse deserto, nem sepultura tampouco nós temos para sermos sepultados. E eles murmuravam, e eles falavam contra Deus e contra o seu ungido Moisés. Mas Moisés, considerado o homem mais manso da terra, ele não se precipitou, não se hesitou, ele não se apavorou, ele não perdeu a paciência. Ele curvou o seu joelho em terra e clamou pelo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aleluia. E Deus olha para ele e diz: Moisés, o que tu tem em tuas mãos? Ele disse: Senhor, eu tenho uma vara, eu tenho um cajado. Então estende no mar, fere o mar, e ele vai se abrir em dois. Vai ser como um muro à sua esquerda e à sua direita, e o meu povo irá passar a pés enxutos, porque eu sou Deus, e eu serei exaltado, eu serei glorificado no meio deste povo, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, que coisa! Do outro lado, Miriam e outras mulheres cantaram, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia! Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O mesmo Deus que trouxe o pastor Joaquim para esta cidade, aleluia. E todo o Mar Vermelho que se opôs contra ele, ele conseguiu passar, porque Deus era com ele. O pastor que está chegando também, todo o Mar Vermelho, luta que vier, ele também vai passar, porque o cajado de Deus também está na mão dele também.
aleluia. E esta igreja vai continuar sendo uma igreja vitoriosa, uma igreja poderosa, porque o dono desta igreja chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o glorioso e bendito Filho de Deus. Quantos podem levantar a sua mão nesta noite e glorificar o nome do Senhor Jesus? Porque Ele está aqui e a sua bondade ela dura para todo sempre. Portanto, igreja do Senhor, quando passares pelas águas, diz o Senhor, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Que Deus continue abençoando grandiosamente este povo nesta noite, amém? E sempre quando os irmãos orarem, não se esqueça de orar por mim, pela minha família, ali em Poté, naquela região, porque sou carente das vossas orações. Deus em Cristo, continue nos abençoando em nome do Senhor Jesus. Enquanto isso, nós vamos aproveitar também para dar nossas ofertas, tá certo? Nós vamos contribuir. Logo após, nós temos um grupo que vai apresentar uma festa, nosso ciclo de oração, né? E nós vamos então, depois, já deixar alguns irmãos que fará esta apresentação aqui.
consumo de talentos, mas unicamente pela sua confiança e seu amor. O que importa não é dominar o mundo, mas ser manso e humilde de coração. O que importa não é tudo saber e tudo ver, mas ter o coração puro para ver a Deus. O que importa não é ser bem visto pelos homens, mas proclamar sem medo o nome de Jesus, mesmo a custo de zombarias, pois então será
honrar o seu pai. Joaquim, a vida é linda e reservando surpresas incríveis. Ouça com o coração o que a vida lhes diz. Desejos que concretizem os planos que ele traz no coração e que a vida lhes que faz muito feliz. Sabe, muitas pessoas que lhe servem é muito mais feliz pelo seu amor e transmite paz e perfeição. O Senhor me ensinou e me inspirou de tal modo que pude levar meu olhar, tirando da terra e erguendo ao céu. O Senhor me ajudou a descobrir o que é mais precioso do que a terra, a gira e o ouro, que só neste mundo tem valor relativo. Graças a Deus por tudo, que Deus abençoe nossos irmãos, crianças, adolescentes. Peça pela manifestação feita com o nosso querido companheiro, pastor Joaquim, que serve o Senhor nesta igreja. Amém? Nós estaremos também aproveitando aqui ao pastor Oswaldino. Nós estamos aqui esta noite para, em nome do ministério, nosso ministério, em nome do nosso querido pastor presidente, pastor Anselmo Silvestre, fazer essa transmissão de cargos ou a transferência de responsabilidade desta igreja ao pastor Oswaldino. O pastor Joaquim, que passou por 16 anos e alguns meses, está hoje se despedindo desta igreja, pelo menos como pastor responsável, porque não está mudando amanhã e deva ainda permanecer por alguns dias até que a sua mudança seja feita. Mas como pastor, como responsável por este trabalho, como pastor regional aqui desta igreja e localidade, ele está transmitindo o seu cargo ao pastor Oswaldino aqui esta noite. Portanto, nós queremos desejar, eu não sei se vocês têm alguma peça, alguma coisa que iremos fazer. Uma apresentação? Tem? Então poderíamos já, pode ser agora, para que nós depois já passem imediato a posse do novo pastor, mas antes disso, vocês têm alguma coisa a fazer, estaremos também ouvindo daqui a pouquinho, o nosso prefeito também estará dando a sua palavra, e assim estamos fazendo a transmissão de cargo e dando a posse ao pastor Oswaldino aqui esta noite. Mostra-te
Apesar da rebeldia ter nos invadido, eu creio que ainda posso cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Existem mudanças no mundo, existem mudanças no Brasil, existem mudanças no estado de Minas Gerais, existem mudanças no município de Franciscópolis. Todo homem, toda mulher é dotado de um certo dom determinado por Deus. A minha sabedoria, entre aspas, é mínima na condição de ressaltar, depois de ouvir esses homens que são dotados de uma sabedoria divina, revestida do poder de Deus. Não sou profundo na Bíblia Sagrada, mas os meus princípios espirituais foi aqui que conheci. Certo é que me considero membro dessa igreja, ainda que não esteja totalmente com a positividade dos meus fundos a nível de dízimo, mas tenho cumprido com a minha obrigação na condição de dizimista. Não quero dizer que devo tudo à Assembleia de Deus, mas o meu princípio de homem se deu aqui. Quando eu digo homem, eu refiro àquele homem que aprendeu a ouvir. Quando eu digo homem, eu refiro ao homem que abandonou tudo para ter um segmento religioso. Não me considero um infeliz, mas os 7 anos em que fui membro desta igreja, assiduamente cumpri com os mandamentos. Posso dizer que a emoção falará mais alto do que eu nesta noite. Mas essa mudança que houve temporária na minha vida, sabe Deus o que fazer de mim. Porque a minha fragilidade de homem fez com que eu me arriasse. Mas eu sei perfeitamente que o erguer está na mão de Deus. Existem mudanças e essas mudanças são necessárias. Quando o homem imagina que o seu próprio ego tem que ser alimentado, aí inicia a sua ruína. Tenho a simplicidade de dizer que fui um homem constituído pelo povo, mas antes da minha constituição de homem, teve uma constituição espiritual na minha vida. Ai de mim se não fosse Deus primeiramente na minha vida. O povo perfeitamente veio, mas veio depois. De forma que eu tenho que estender os meus agradecimentos a essa igreja. Tenho que estender os meus agradecimentos em especial ao pastor Joaquim. E quero pedir que essas lágrimas que eu estou vendo rolar por aí, me poupe do vexame de chorar agora, porque eu tenho mais coisas a agradecer aqui nesse instante. Quero dizer ao pastor que está com a responsabilidade de substituir o pastor Anselmo Silvestre, que eu não vou enfadar, mas eu não posso me poupar de fazer os meus agradecimentos a esta igreja, ao ministério desta igreja e aos membros desta igreja. Onde há sinceridade de trabalho, como há na casa do Senhor, diabo não entra. Ainda que ele tente, mas não consegue, porque as orações dos homens e das mulheres fiéis têm mais poder. As minhas palavras podem sequer passar desta telha, mas eu tenho certeza que tem gente fiel aqui nesta noite orando para que esta obra não pare. A minha condição prática e material de estender a minha fala pode não ser considerada, mas eu sei que esta obra na Assembleia de Deus foi constituída por homens e homens cheios, revestidos do poder de Deus. A
minha condição hoje é de executar. Mas antes que eu tomasse esse bastão de executar o município de Franciscópolis, já existia aqui um homem chamado Deus, que constituiu no seu Filho Jesus Cristo, autor e consumador deste século. Eu sou temporário da forma em que o pastor Joaquim também o é. Só existe uma excelência da perpetuação da espécie. Deus, autor e consumador da minha fé, que caiu por terra, mas a minha fé, desculpa, ainda minha fé ainda existe, mas a minha carnalidade não falou mais alto, porque quem está sobre todos nós é Deus, autor e consumador da minha fé. Eu seria um ingrato se eu me equivocasse e não tomasse parte nesta reunião desta noite. Eu até havia dito, pastor Joaquim, eu sou um fraco, eu sou um super emocionado, de forma que eu posso não ter o equilíbrio de agradecer tudo que o Senhor fez por mim e esta amada igreja. E quando eu dizia que há mudanças no mundo, que há mudanças no Brasil, que há mudança no estado de Minas, é necessário que tenha mudanças em Franciscópolis também. Mudará prefeitos no futuro, mudará vereadores no futuro, mudará mesa de lugar. Às vezes mudam alguns pacotes por aí. Eu vejo, nas nossas constituintes, existem mudanças, existem emendas. Mas eu tenho conhecimento ocular, porque elas não dão certo. Hoje, rumo a Brasília, teve aproximadamente 100 mil pessoas para, quem sabe, confrontar, para se opor à administração da nossa União. Todo mundo tem direito de se opor, todo mundo tem direito de se inquietar. E eu volto a repetir, as mudanças que há no nosso país não estão dando certo, porque os homens não estão pegando com Deus, está pegando no seu próprio potencial. E a sabedoria do homem, verdadeiramente eu ainda conheço, é loucura para Deus. Ao invés de procurar e consultar os preceitos e a constituinte de Deus, procuram se constituir no seu próprio conhecimento, nos orixás, nas macumbas, nas feitiçarias. Por isso é que não dá certo. Eu posso até estar temporariamente, digo, entre aspas e fecho, que estou caído, mas a minha fé está no Senhor. Falo sem hipocrisia, porque eu não pedi para ser perfeito, eu não implorei para ser perfeito. Tudo aconteceu dentro dos planos de Deus e do povo de Franciscópolis. E creio que o plano que está acontecendo na vida e na mudança desse pastor, tão simples e tão humilde, chamado Joaquim Pereira de Souza, é coisa determinada por Deus. Não é essa inquietação que está por aí, de bar em bar, de esquina em esquina, porque nesta igreja eu tenho conhecimento, sempre existe ordem e sempre houve decência, e onde existem essas coisas emanadas, sempre há sucesso e desenvolvimento. Você que está a inquietar, falando que há política aqui, acho bom você parar de calar. Porque o que está acontecendo aqui nesta igreja é uma determinação de Deus. Tem que haver mudanças no ministério de Deus, da forma que tem mudanças nas mudanças e nos ministérios constitucionais. Aqui também constitui-se uma igreja, e essa igreja ela é ministrada por homens. Porém, diferente desses homens malfeitores e sem o que fazer, que está se falando que houve politicagem aqui, eu quero dizer que é mentira, que o pastor dessa igreja, que também foi meu pastor, eu também estava irmanado juntamente com seus ministros. Vá caçar o que fazer, porque isso está dentro da Constituição de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Falam na condição de rebelde, mas falam na condição de sabedor dos princípios dessa igreja. Acho até, e afirmo, pastor Oswaldino, que o senhor está assumindo uma larga e imensa responsabilidade. Me gratifico por isso, porque corresponder, substituir o que deu certo é muito difícil. Mas quando está no plano de Deus, automaticamente acontece. E quando se fala do povo de Deus, espiritualmente acontece.
Pastor Joaquim, o senhor vai, mas não fica. Porque Franciscópolis é sua. O senhor vai na condição de ministro de Deus, mas deixa uma larga Franciscópolis, cheia de amizade. Portanto, eu vou conter as minhas emoções e não vou chorar. E dizer a você, pastor Osogino, que a minha condição de chefe desse município está aberta para nós darmos seguimentos dentro do materialismo que até aqui eu tenho feito por esta Assembleia de Deus, que me fez homem. Homem para designar os destinos desse povo. O que Josué não conseguiu e que também Moisés não conseguiu. Mas o mestre, Deus Todo-Poderoso, teve a dignidade de desarrumar o seu trono e mandar Jesus Cristo aqui arrumar. Eu não dei conta. Pastor Joaquim não vai dar conta. Oswaldino também não vai dar conta. Mas existe aquele que está sobre todas as alturas para assim o fazer. Deus Todo-Poderoso. És bem-vindo, pastor Oswaldino. Conte comigo na condição de executivo. E vai com Deus, pastor Joaquim, porque Deus é com o Senhor. Muito obrigado, igreja querida, porque nós estamos irmanados e que esse ministério que aqui está ficando, não deixe que essas vozes malignas se apoderem dessas pouca vergonha que eu ouvi aí de bar em bar, de esquina em esquina, dizendo que houve uma rebelião contra o pastor Joaquim aqui. É mentira, é necessário as mudanças, e as mudanças com o povo de Deus só acontecem para o melhor. Muito obrigado e boa noite. Muito bem. Doutrina, a direção do pastor Sérgio Leotério Coelho. Em nome deste ministério aqui, quero dar meus agradecimentos também ao prefeito dessa cidade, nosso querido e digno prefeito Edivaldo. Ele tem dado um apoio a esta igreja, a esta Assembleia de Deus. Por que também não agradecer os vereadores, o poder que desliza nessa cidade, né? Nós queremos também agradecer vocês, vereador, que deram apoio, tem dado apoio a esta Assembleia de Deus aqui. Muito obrigado pela manifestação, pelo apoio que vocês têm dado e contamos com a ajuda de vocês. Desculpe que eu sou muito franco e muito brincalhão. Por onde eu morei, sou sempre amigo dos prefeitos. Sempre amigo dos prefeitos, né? E já estou há 2 anos e pouco em Teofotão, mas também sou amigo do Edson Soares, doutor Edson Soares. Nós somos amigos dos prefeitos e sempre quando eles vão em nossa igreja, eu sempre falo assim: vocês não fizeram mais do que a sua obrigação de ajudar a igreja, porque faz parte da sociedade, da comunidade e de um povo da cidade, e fizeste bem em ajudar, e Deus abençoará vocês na administração, porque se tem um povo que ora, é o povo de Deus, que busca a presença de Deus e ora por esses homens, amém? Que nós temos uma simples peça para apresentar, é uma semelhança em homenagem aos 2 pastores, ao pastor Medino, que está sendo bem-vindo, e o pastor Joaquim também. Passadinhos. A vista estava pesada demais. Vocês querem conhecer este homem? Ele está chegando. Espere um pouco. Deus, parece que você esqueceu de mim. Deus, veja só meu estado. Sou casado, pai de 6 filhos. Não tenho fortuna nenhuma para tratar deles. Deus, tenha misericórdia de mim. Deus, por que me desamparaste? Se sabias que eu era pobre, se sabias que eu era fraco. Mas Jesus ouviu tudo que ele falou e chamou-o em uma sala e lhe mostrou muitas e muitas cruzes, grandes, pequenas, até cruzes de metais. E ele disse que aquelas cruzes correspondiam por cada pessoa humana. Escute só o que Jesus propôs a esse homem. Santo Deus, venha me provar que
Jesus! Filho, estão aí todas essas cruzes e você tem o direito de escolher. Mas Jesus, essa está pesada demais. Parece mesmo que é mais pesada do que eu carregava antes. Jesus, eu não vou aguentar, Jesus. Está pesada demais. Eu vou desanimar. Filho, levanta-te e anda. Lembre que eu carreguei uma cruz cheia de espinhos e uma coroa e eu venci, mas você também vencerá. Filhos, uma coisa vos ordeno: nunca pare no meio da estrada, nunca deixe sua cruz, mesmo que passarem por caminho. Serve como uma lição para todos nós, e principalmente para o pastor Joaquim e o pastor Oswaldinho. Pastor Joaquim e pastor Oswaldinho, não pare por aqui, mesmo que sua cruz esteja pesada. Sabemos das dificuldades que vai enfrentar. Separar de nós, suas ovelhas, que há quanto tempo estamos juntos, seus filhos. Mas esse é o dom que Deus lhe deu. Saiba, pastor, que muito longe, mas muito longe, estão muitas almas precisando de ti. Pastor Joaquim, e no fim desta longa jornada, você terá uma coroa de glória, com muitas e muitas pedrinhas preciosas. E se esta igreja não tiver o privilégio de te encontrar aqui, com certeza encontraremos lá na glória. Saudades e muitas saudades desta igreja que tanto te ama. Pastor, você não importa de enfrentar os obstáculos, importe que você vença com otimismo, porque estaremos aqui a qualquer hora de braços abertos para te receber. Saiba que gostaria eu de alçar um voo juntamente com você, mas infelizmente minhas asas estão quebradas, machucadas, mas qualquer hora estaremos aqui para acolhê-lo. E pastor Oswaldinho, seja bem-vindo aqui, você será muito recebido por nós, que você sinta-se bem e feliz aqui ao nosso lado. Que Deus nos abençoe. Aqui está o nosso querido pastor Joaquim, e transmitir à Igreja do Senhor e ao pastor Joaquim, a Igreja de Jesus que está aqui em Franciscópolis, Jeremias capítulo 13, verso 15. É um versículo enviado à igreja pelo nosso presidente, o pastor Anselmo Silvestre. Em todas as posses, o pastor Anselmo sempre ele recomenda aos que vão dar posse, como também a nós foi recomendado, a transmitir aos irmãos este versículo, Jeremias. Nós encontramos ação que vos apacente com ciência e com inteligência. Amém? Receba este versículo como uma palavra do pastor presidente, pastor Anselmo Silvestre, de cujo nós todos aqui somos, na verdade, submissos ao nosso presidente, ao nosso pastor, e é enviado através da minha pessoa por ele este versículo à igreja: eis que vos darei pastor segundo ao meu coração, que vos apacente com sabedoria, com ciência e com inteligência. Deus abençoe o nosso querido irmão Oswaldino e a igreja do Senhor aqui. E, por certo, a gente vai estar, se Deus permitir, lá em Medina, e lá então falaremos à igreja do Senhor ali a respeito do pastor Joaquim. Nós temos um versículo que eu gostaria de deixar também ao pastor Oswaldino, e por que dizer ao pastor Joaquim também, apesar que hoje não é a sua posse, mas que eles têm este versículo como base. É a terceira epístola de João, a terceira epístola, capítulo é só o mesmo, o verso 2 e o verso 5 em diante. Amado,
Escute o verso 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Aos irmãos, o verso 5. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. E que, verso 6, e que em presença da igreja testificaram da tua caridade, os quais te conduziram como dignos para com Deus, se bem o farás. O verso de número 6. Portanto, aos tais devamos receber para que sejas cooperador da verdade. Amém? Esse texto nós deixamos aos irmãos pastores. Desejo que eles vá bem, que tenha saúde, assim como a alma está bem. E que em todas as coisas que eles fazem, ou fizeram, fazer, ou vão fazer aqui, ou lá, que sejam bem-sucedidos. E que Deus esteja com eles. Seja o homem da verdade, e não tenha medo de falar a verdade na hora que precisar falar, e agir com fidelidade. Seja fiel para com a igreja, para com os irmãos e também para com os estranhos. Esse é o dever nosso. Pastor nenhum deva ficar com medo, porque a obra é de Deus. E quem nos mandou para a tarefa foi o Senhor que chamou. Ele garante. Ele garante. Lá em Isaías, eu estou me lembrando de Isaías 41. Vê? Isaías 41. Isaías capítulo 41. Quer ver o que diz o verso 10 e 11? Quem tem a Bíblia aberta? Deixou? Isaías 41, verso 10 e 11. Versículo 10 e 11. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Quer ver o versículo 11? Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritar contra ti, tornar-se-ão a nada, e os que contender contigo perecerão. Este versículo aqui fala toda a nossa vida. E serão envergonhados todos que se levantar contra, e aqueles que contender contra ti, contigo se tornarão a nada. Irmãos, devemos ter muito cuidado, devemos orar pelo ministério. Nós devemos orar pelos pastores, orar pelos obreiros, para que o Senhor abençoe a eles e que eles tenham sucesso. É muito perigoso entrar nesta área que pertence ao ministério do Senhor. É muito perigoso aquelas pessoas que não entendem e querem entrar, às vezes atacar, ofender. É um perigo muito grande ofender um homem de Deus. Bem, foi o que Deus disse a Abraão, é bíblico. O Senhor disse assim a Abraão: olha, eu vou abençoar todos que te abençoar. Serão abençoados que te abençoarem, e serão amaldiçoados os que te amaldiçoarem. Ao pastor Joaquim, 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 58. Verso diz assim, que o teu trabalho terá recompensa. Portanto, sede firme, amado, sede firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão. Deus abençoe. Nós iremos nesse instante pedir ao pastor Joaquim. Ele estará com um abraço dando ao pastor Oswaldino. Ele estará transmitindo o cargo, a responsabilidade ao pastor Oswaldino aqui esta noite. Amém? Vocês querem receber o pastor Oswaldino como vosso pastor? Permaneçam em pé. Fiquem em pé os que estão sentados, que não podem levantar, pelo menos façam assim com a mão. Amém? Levante a mão assim, assim.
Bem-vindo a esta amada igreja. Ao nosso querido pastor Joaquim, Deus abençoe pelo seu trabalho. Amém? Nós vamos nesse instante orar pelo pastor Oswaldino, que está chegando aqui nessa igreja. Estaremos com esta oração, declarando empossado aqui em Franciscópolis como pastor dessa igreja. Se possível, puder, peça para ajoelhar e nós iremos orar por ele e depois estaremos orando pelo pastor Joaquim e o nosso agradecimento a ele. Vamos orar? Peço ao ministério que ore agora junto conosco. Amado Deus, aqui está o teu servo, o pastor Oswaldino. Ele está aqui à frente deste rebanho, deste ministério, e nesse instante nós oramos pelo teu servo aqui. Como tu tens sido com ele e a sua família por onde tem passado. Ser com ele aqui em Franciscópolis, meu Senhor. Tu sabes quanto tempo está determinado para ele. Tu sabes quanto tempo resta para tu voltar. A tua igreja precisa, Senhor, aqui. Tenha aqui, meu Senhor. Continue abençoando o teu servo, usando ele nesta cidade, para o desempenho desta obra, para que as almas se convertam e cheguem aos teus pés. Pai de amor, nesse instante nós te pedimos, nós te adoramos, Senhor, nós rogamos aqui e te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém? Em nome do ministério aqui local, nós queremos... Cadê o irmão Edmundo? Cadê o irmão Edmundo? Presbítero? Quem que? Presbítero Edmundo, ele vai fazer isso, dar um abraço ao Oswaldino em nome dos companheiros, depois eles vão fazer isso, mas ele está em nome dos companheiros, dando um abraço ao Oswaldino e dizendo bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém? E cadê o ancião, o nosso querido diácono Adão? Onde está o Adão? Aqui, o Adão. Tesoureiro, o Adão, Gomes Barbosa. Ele vai fazer em nome do ministério, dar um abraço ao irmão Joaquim, de agradecimento pelo seu trabalho, porque a recompensa é de Deus. Então o Adão fará isso em nome do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos. O trabalho que o pastor Joaquim desempenhou aqui nesta região, nesses 16 anos e alguns meses. Quando ele chegar no céu, ele vai receber. Só lá poderá ser pago. Porque muitos trabalhos foram feitos. Muito obrigado, irmãos, para sentar. Muito foram feitos nesses 16 anos. Muitos filhos na fé, muitos batismos, muitos cultos dirigidos, muitas campanhas. E só o céu, só a eternidade poderá revelar. Só a eternidade poderá dizer tudo que nós não sabemos. Por mais que os irmãos cuidadosos tenham anotado, tenham, quem sabe, um relatório, por mais que cuide, por mais que procure ambiciosamente fazer um relatório, não somos capazes de mencionar todas as coisas, porque só a eternidade poderá revelar o trabalho de um pastor, as lágrimas, o choro, as noites, as madrugadas acordado, os momentos de visita, só a eternidade poderá revelar. Eu estava na posse de um obreiro um certo tempo passado, uns anos, e ele ficou numa cidade 4 anos, e ele, por ser uma pessoa cuidadoso, e trazia um relatório, um esquema de escrito, ele conseguiu dar, naquela noite de despedida, até quantos café ele serviu durante 4 anos, até quantos almoços ele conseguiu dar durante 4 anos, quantos cultos conseguiu fazer durante 4 anos. Ele conseguiu dar um relatório que eu fiquei assim admirado, estupefato, disse, como conseguiu? Mas ele fazia um diário, e todo dia ele escrevia um diário da vida dele, por onde foi, por onde teve, onde pregou, o que fez durante o dia. Ele trazia um diário escrito e ele conseguiu dar um relatório no final. Porém, me lembro que naquela posse ainda foi dito, algo aqui existe que só a eternidade irá revelar. Só Deus poderá revelar, na verdade, do Senhor. Por que não dizer também ao pastor Oswaldino, que é um veterano na obra do Senhor há longos anos, por diversos lugares, por diversas cidades que tem passado. Deus tem abençoado a sua vida, Deus tem abençoado a sua família. Meu amado irmão, pastor de igreja, das vezes ele às vezes não se preocupa tanto com a sua família, como se preocupa com a igreja. Interessante, o pastor não pensa nem nele. O pastor que ama a obra de Deus não pensa nele. Quando ele passa numa rua, que ele vê um terreno assim, um lote bonito, ele já imagina logo, que lugar bonito para fazer uma igreja. Ele nem pensa nem nele.
Não pensa nem que podia fazer uma casa para ele. Quando ele passa assim, que ele vê um lugar, que lugar que pega bem para uma igreja, para um templo, hein? Nele mesmo ele não pensa, ele pensa logo no templo, pensa logo na igreja, pensa logo de culto. Que lugar importante para fazer um culto, que lugar bom para abrir uma igreja. É assim a vida de um homem de Deus. Às vezes não pensa em si, não se preocupa com ele mesmo, se preocupa com a obra do Senhor, porque foi chamado para esta causa, para esta obra. Deus abençoe nossos queridos irmãos. Nós vamos daqui a pouquinho ouvir o pastor Oswaldino, o pastor Joaquim, a sua palavra de agradecimento, e também o pastor Oswaldino, o seu agradecimento. Mas antes nós temos... Eu não preparei nenhum discurso e estou aqui hoje para poder agradecer em nome da Escola Estadual Maria da Silva Rocha. Eu nem sei se aqui tem algum colega meu, tá? Mas eu não poderia deixar de vir de jeito nenhum. E eu estou aqui para agradecer o pastor Joaquim, que sempre assim, todas as vezes que foi convidado a comparecer na escola, esteve disposto com sua família, com os membros da igreja. Eu não poderia deixar de agradecer de forma alguma, da boa vontade, de suas palavras simples, mas que ficaram guardadas e vão ficar por muito tempo. Queria também falar um pouquinho para a dona Laís, minha querida aluna. Desculpem, viu? Dona Laís, o que eu tenho para dizer é tão simples, mas tão verdadeiro. Seu gesto, sabe? Jeito manso de falar na sala. Nossa, tanta assim, experiência para mim, novata na área, né? Professora nova. Nunca tive a oportunidade de pegar uma sala por um ano inteiro, né? E Dona Laís lá estava, assim como seus filhos, outros colegas. E aquela maneira de ser tão honesta, né? Tão assim, boa, simples, fez com que também eu aprendesse alguma coisa, Dona Laís. É bem verdade que o professor aprende com seu aluno. Eu aprendi muita coisa, não vou me esquecer da senhora, e eu acredito que a escola também queria dizer a mesma coisa. Apesar de tão simples as minhas palavras, gente, eu queria desejar ao pastor que está chegando boas-vindas, e que todas as vezes que nós procurarmos também, que a direção da escola procurar, que ele esteja também tão assim, com boa vontade, como o pastor Joaquim sempre esteve conosco. Então me desculpem pela emoção, me desculpem pelas palavras simples, mas o que eu quero dizer é isso, que o caminho agora, a jornada é outra, mas Deus tão bom vai iluminar o caminho de todos vocês, assim como também de sua família. E como estou feliz de tê-los conhecido, de tê-los como amigo. Como estou feliz. Obrigada. Tendo o seu agradecimento pela recepção dos irmãos. A paz do Senhor para todos os irmãos. Estou aqui sem condição de falar, mas uma coisa eu fiz, eu pedi a Deus que me controlasse. Pois eu quero agradecer aos meus irmãos. Quando aqui cheguei, encontrei o diácono Adão Gomes Barbosa, já tesoureiro da igreja, há 16 anos passados, e nas nossas, como é que diz, nossas diretoria, fazendas, novas diretoria, não tive condição de mexer com o nosso irmão Adão, porque foi sempre sincero no seu trabalho, e sempre Deus aprovou o seu trabalho. Eu gostaria que nossos irmãos colocassem de pé no Adão Gomes Barbosa. Quem sabe tem alguém aqui que ainda não conhece, quer conhecer essa pessoa. E eu gostaria de chamar a atenção da nossa irmã, pioneira daqui,
da Igreja Assembleia de Deus de Franciscópolis, primeira crente daqui de Franciscópolis. Eu gostaria que a nossa irmã se colocasse de pé. Irmã Maria Rodrigues. Também não está aqui nessa noite o nosso presbítero, o nosso irmão Betinho. Na época eu encontrei diácono da igreja, nosso irmão Adão Gomes, irmão Betinho. E Paulo Camargo, onde está o Paulo Camargo? Está ali, nosso irmão. Também encontrei aqui, secretário desta igreja. Não tive condição também tirar o cargo da para outro, porque sempre trabalhou honestamente, Deus aprovando. Ele está ali, na época era um cooperador, hoje serve como diácono desta igreja. O Betinho, na época era diácono e hoje também serve como presbítero da igreja. Ele mandou me falar na data desse dia que ele não tinha condição de estar aqui no culto. Não tinha jeito de controlar aqui no culto, então mandou pedir desculpa e não vinha no culto. Então, meus irmãos, e esses foram os irmãos que eu encontrei aqui. E pela graça de Deus, ele me concedeu a oportunidade, eu tive um privilégio muito grande. Encontrei aqui também o irmão Silvaldo. Silvaldo, eu gostaria que você se colocasse de pé. O irmão Silvaldo era novinho crente na época, recém-casado. Eu tive um privilégio muito grande de... o primeiro criança que eu apresentei aqui em Franciscópolis como pastor da igreja foi o filhozinho do nosso irmão Silvaldo, assim recém-chegado aqui, e ele também recém-nascido. Onde está o Davidson? Se estiver falando, 8 dias de nascido. Hoje, encontrei o nosso irmão novo crente, pela graça de Deus, hoje é presbítero da igreja. Eu me sinto agradecido a Deus por isso. Muito obrigado, irmão Silvaldo. Também, irmão Edmundo, na época estava afastado da igreja, sua esposa, irmã Neide. Onde está a irmã Neide? Irmã Neide Dom Barbosa, onde está? Estava afastado da igreja na época. Deus nos deu a oportunidade, logo que assim chegamos aqui, ela teve o privilégio de voltar para Jesus. E o seu esposo, irmão Edmundo, onde está o irmão Edmundo? Aceitou Jesus como Salvador, está aqui. E pela graça de Deus, hoje é presbítero da igreja. Amém? Servindo ao Senhor Jesus com alegria, junto com a sua família. Também o Paulo Gomes Barbosa, onde está? Faz um sinal assim, bem jovenzinho. E pela graça de Deus voltou para Jesus, hoje serve como diácono da igreja. Irmão, diácono José Gomes Avelina, onde está? Também na época, né? Ali, aquela pessoa ali, também sem conhecer Jesus, e pensava sempre na violência, carregava no seu capote um revólver, não apartava dele, mas pela graça de Deus, com o decorrer do tempo, ele aceitou Jesus como Salvador e deixou tudo. Amém? E hoje é diácono da igreja ali, servindo o Senhor, junto com a sua família, irmã. Não posso deixar de fazer menção do nome da sua esposa, irmã Rejane, que muito me ajudou aqui em Franciscópolis. Mozus, às vezes, até com as minhas crianças pequenas ainda, mas eu não deixava de cooperar, sempre dando leite para as crianças. Também o nosso irmão, eu não posso deixar de fazer menção ainda que ele já falou, mas o digníssimo prefeito hoje, mas, podemos dizer assim, há 5 anos passadas, quantas vezes ele andou comigo nesse cartão por aí afora, fazendo trabalho do Senhor, às vezes até a pé. Eu lembro disso. Montado no seu cavalo, não tinha noite escura, não tinha chuva, frio, mas ele estava sempre junto comigo. Me lembro que o dia que ele aceitou Jesus como Salvador, na escola dominical nossa, ele me aproximou no dia seguinte e disse: pastor, eu aceitei Jesus e quero ser crente mesmo, como é que eu vou fazer? Ele era jogador de esporte, futebol, e assim fazia tudo. E eu não tive palavra para ele, só disse assim: eu queria falar com o senhor, vai, volta à minha casa. Você pode ir agora? Posso. Chegou na minha casa, ele me fez umas perguntas, eu só respondi numa.
Ele me falou o seguinte, falou, eu sou esportista, jogador de futebol, eu fumo, eu tenho uma namorada aí, e contou tudo que eu tinha, e diante de tudo eu quero ser crente, o que eu devo fazer? E eu sinceramente quero dizer a todos que estão ao alcance da minha voz, eu fiquei sem palavras, mas Deus me deu uma. Deus me deu uma palavra para ele, você disse para ele o seguinte, Divaldo, você vai fazer uma coisa que eu vou te pedir? Ele disse, depende. Eu falei, em todos os cultos que eu tiver, você faz tudo para estar junto comigo, você pode fazer isso? Ele disse, faz, pastor. Ele pegou na minha mão. E para a glória de Deus, em todo o culto que eu estava, ele estava junto, a cavalo, a pé, na noite escura, quando eu estava nem pensando em Divaldo, estava ele chegando ali. Mas para a glória de Deus, Jesus o batizou no Espírito Santo, se fez membro da igreja, isso foi uma bênção do amor de Deus. Francisco Coppola testemunha diz, quantas mensagens de Deus Divaldo já deixou na praça pública de Franciscópolis para mexer com o povo de Franciscópolis. Eu tive a oportunidade de falar com a outra pessoa um dia, pregando para ele, não sei se ele está aqui nessa noite, está me ouvindo, Paulo de Naninha, falando com ele um dia, Divaldo era membro da igreja, e eu falando para ele, e Paulo é uma pessoa de bastante conhecimento, e eu disse para ele, falou, Paulo, nós já estamos de volta na igreja, se você vir para a igreja aceitar Jesus como Salvador, eu usou a expressão assim, nós vamos mudar Franciscópolis. E ele ficou, você já ora por mim. Até hoje não aceitou Jesus, mas quem sabe pode aceitar. Eu acredito que ele lembre disso. Muito bem, meus irmãos, então não posso deixar também de agradecer Divaldo, prefeito Divaldo, não posso deixar de agradecer, chega aí na prefeitura, no seu gabinete, ou na rua, lá na sua casa, na casa da sua mãe, ele me atende qualquer hora e nunca deixou de me atender naquilo que eu tenho procurado ao prefeito Divaldo. Também está marcado na minha vida, a irmã Conceição, a sua mãe, foi a primeira que eu batizei aqui em Franciscópolis, quando aqui cheguei, encontrei novo crente, tive o privilégio de batizar nas águas da vida. Levante aí, irmã Conceição. Amém? Muito obrigado por aceitar. Então, meus irmãos, o nosso irmão Sebastião Camargo, está aqui essa pessoa, levanta a mão assim, Sebastião Camargo, está aqui essa pessoa, pastor Oswaldino, não vou falar dos outros mais não, mas vou falar ali sobre o irmão Sebastião, é uma pessoa que você tem ao seu lado, amém? É uma pessoa de qualquer hora, a qualquer momento, você pode procurar, que ele está à sua disposição. Junto com ele, a sua esposa, irmã Zina, também não posso deixar de agradecer essa família. Eu gostaria agora eu estou querendo resumir, porque o tempo passa muito depressa, eu gostaria de convidar a Marcélia, a professora Marcélia. Ela está com escrito aqui nas mãos, eu vou pedir ela para ler, porque é um agradecimento que eu quero deixar ao povo de Franciscópolis. Ela vai fazer menção do nome de alguém aqui. Eu vou ler como se fosse ele que estivesse lendo. Quero prestar meus sinceros agradecimentos ao excelentíssimo senhor prefeito Divaldo Soares por ter me atendido a todos os momentos que eu precisei. Também a sua assessora Diva Soares, a secretária Raquel, enfim, todos os funcionários da prefeitura. Aos funcionários do posto de saúde, a senhora Elizabeth, Branca, Vilma e outros demais. Aos funcionários do Departamento de Educação, a direção da Escola Estadual Maria da Silva Rocha, a diretora Ilma Barbosa Rosa e todos os professores e serviçais daquela escola. Também a direção da Escola Municipal Vicente de Macedo e demais funcionários. Também as professoras, as serviçais, para as praças dessa cidade, para ouvir a palavra de Deus, atendendo um convite nosso. Não posso deixar de te agradecer, Ilma, e os demais, os vereadores, sempre ter atendido o meu simples convite e estão aqui nesta noite, a dona Tozinha, a dona Caldeira e outros mais. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Deus abençoe grandemente os nossos queridos irmãos. Eu sei que há muita coisa para se falar, há muita coisa para se agradecer e o tempo nosso é limitado, não é possível que ele faça hoje. Mas antes que o pastor Joaquim venha mudar, vocês podem convidar ele para um almoço, vai chamar amanhã. Ele está pronto aqui para ir lá e almoçar com os irmãos, jantar e fazer a despedida lá, abraços e assim sucessivamente. Deus abençoe. Eu quero agora passar o microfone ao pastor Oswaldino, que já é o pastor desta igreja, para dar o seu resumo, a sua palavra de agradecimento, e nós estaremos daqui a pouquinho orando, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem dado a nós aqui nesta noite.
A alegria muito grande, a satisfação de estar aqui nesta noite, pois eu estou sempre privilegiado, porque mais uma igreja, mais um trabalho o Senhor tem me dado a honra de estar assumindo como pastor desta igreja, estar assumindo a responsabilidade de pastor de mais um campo. Meus prezados irmãos, eu louvo ao meu Deus, porque a minha caminhada tem sido longa. Está sendo, parece que a 8ª região que eu, pela graça de Deus, eu pensei que Medina seria a última, porque você não sabe que a gente tem a família, esposa e filhos, e eles vão crescendo, chega um ponto que a gente fica dizendo, os filhos estão criados. Por sinal, tive o privilégio de casar meus filhos quase todos em Medina. Os filhos estão criados, e agora, como é que fazem? Tem que ficar aqui perto deles. Eu estou cheio de alegria, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem me guardado. Até aqui o Senhor tem provado que Ele está comigo. Porque eu agradeço ao pastor Joaquim Pereira, porque pelo que eu vejo, ele está passando para mim uma igreja que eu não vejo assim só depois aparecer. Coisas difíceis a fazer. Você que não tem nada para fazer, porque senão eu estaria dizendo que eu sou um preguiçoso. Estava vindo para um lugar para dormir de dia e não fazer nada. Então não vou dizer que não tem nada para mim fazer. Mas eu digo coisas difíceis. Não é? O que eu vejo, que ele está passando por uma igreja que não tem coisas impossíveis, coisas que vai trazer grandes dificuldades para a gente. O Senhor me chamou para esse santo ministério. Eu, nessas 8 igrejas, nessas 8 regiões que eu já me responsabilizei como pastor, eu nunca peguei uma igreja assim, que tivesse normal, que tivesse coisas como Medina, pelo menos eu larguei um campo com 300 membros, com 5 congregações, 5 cidades, e aí congregações nas roças, para assumir uma igreja com 15 crentes. Mas meu Deus, por que isto? Por que o Senhor está fazendo isto comigo? Enquanto isso minha família chorava, minhas filhas diziam, pai, até quando, pai, o Senhor vai fazer a gente sofrer? O Senhor viu como está o lugar, depois que a obra cresceu, consertou, o Senhor mudou para outro lugar, agora chegou aqui, o estado que estava aqui, agora já vai levando a gente para outro lugar, pai. Até quando? Filha do meu pastorado. Para mim, aqui está nosso excelentíssimo senhor prefeito Edivaldo, jovem. Eu agradeço muito pelo apoio que ele deu ao pastor Joaquim. Para mim, ele está, para mim, foi mesmo que ele tenha me dado, eu sei que esse apoio vai continuar. Que aquele que começou a boa obra, ele mesmo aperfeiçoará. Não tem dúvida nenhuma. Quero estar de mão dada com o nosso excelentíssimo senhor prefeito, também com essa digníssima Câmara de Vereadores. Quero estar de mão dada como também com as escolas municipais deste lugar, desta cidade, e ser todas as entidades desta cidade, os policiais, que disse a Bíblia que todo mundo é sujeito às autoridades. Mas disse Paulo que antes de tudo,
que ante tudo, exorto, mas ante tudo que faça súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, com toda piedade e honestidade. Se você quer o prefeito bom, ore por ele. Faça em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? 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 Se o Senhor não estiver ao nosso lado, por isto, meus queridos irmãos, eu me lembro das palavras do nosso irmão presbítero José Romão, um certo dia, quando dava posse, pastor Gerson e Teófilo Antônio. Ele dizia que quando pastor Sérgio Leotério foi tomar posse da Assembleia de Deus Nova Lima, que ele chamou o pastor Sérgio junto dele e falou: pastor Sérgio, vamos encostar nosso coração no coração do outro, e vamos deixar nosso coração bater junto. Fica sabido, meu querido irmão, que se o coração do ministério da igreja bater junto com o coração do pastor, a obra vai avante. Breve a minha mudança está chegando aqui. Continue orando por mim. Eu sei que vocês já estavam orando antes de eu chegar. A igreja estava orando por mim. Continua orando, é a razão da nossa vitória. Deus abençoe a todos. E eu creio que o pastor Valdivino vai marcar hoje, né, pastor? Então, que todos orem por mim. Amém. Ele processar-se a semana que vem. No final de semana, eles já estão no lugar, certo? E ore por eles para que Deus possa abençoar de uma forma especial, de uma maneira poderosa. Amém? Nós vamos colocar em pé. Estaremos agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado aqui esta noite. Da minha parte, como pastor, gostaria de dizer aos irmãos que eu estou aqui bem perto, estou ali com a Protone, convocado pelo presidente, pela comissão, para ser o supervisor, tanto aqui em Franciscópolis como em Medina. Eu devo sempre que, se fizer necessário, estar com os irmãos aqui e como também em Medina, né? Nós tivemos uma reunião em Belo Horizonte e eles nos indicaram como supervisor de regiões, da filhinha do prefeito Edivaldo, para nós alegria, e é uma honra também para ele e para nós, né? Ter aqui esta noite a apresentação desta criança como a Bíblia manda. Nós não batizamos criança, nós apresentamos como Jesus foi apresentado no templo. Então não usamos batizar criança. Jesus disse: deixa vir a minhas crianças e os cristais convosco. Oremos então. Maravilhoso Deus e Pai, querido Jesus, aqui está nas minhas mãos essa linda garota, Senhor. Estamos apresentando a Ti nesta hora, toma ela em suas mãos, consagra essa criança para Ti, Senhor. No Teu nome, Jesus, é o que nós pedimos, Pai. Tome conta dos seus pais, guarda, Senhor, e ajude para que crie essa garota no Teu nome, da Tua palavra, pela Tua misericórdia, Jesus. Nós pedimos, Deus, fique conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. O nome da garota é Débora Maria. Amém? Deus abençoe a Débora Maria. Vem pegar, passar pela semana da sua mamãe. Muito bonito. Deus abençoe. Parabéns ao prefeito Edivaldo, a sua esposa, pela linda garota. Deus abençoe. Né? Deus abençoe grandemente nossos irmãos, em nome do Senhor. E eles vão fazer Oremos ao Senhor nesse instante. Amado Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esta reunião, por este culto de adoração que nós tivemos. Abençoe os nossos irmãos de Deus,
Amém? Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo repousem sobre nossas vidas. Amém? De Antônio Ferreira, se aproximasse até o ônibus. Vamos sair dentro de alguns minutos. Todos os irmãos de Antônio Ferreira, os amigos, vamos sair nesse instante.